caso ocorrido no Reino Unido em 1982, envolvendo o homem que ficou conhecido como Fantasma da Floresta, homem que provocou uma das maiores caçadas humanas do Reino Unido. O policial, 29 anos, trabalhava no turno da manhã em Harrogate, North Yorkshire, em 17 de junho de 1982. Como parte de suas tarefas rotineiras, o policial David Haig dirigiu para o sudoeste até um local rural chamado Northwood Edge, conhecido por sua subida íngreme. Ao passar de carro por uma área arborizada do parque, ele viu um homem sentado em seu veículo. Algo naquele homem deixou o policial David curioso. Então, ele entrou no estacionamento e parou perto de um Citroën verde modelo sedã. Ele saiu do veículo e se aproximou do motorista, com uma prancheta na mão. David começou a conversar com o homem no carro, mas durante essa conversa, o homem sacou uma pistola e atirou na cabeça do policial, David Haig. Esse homem fugiu, deixando poucas evidências além dos projéteis disparados. Quando David não respondeu ao rádio, um policial foi enviado ao seu último local, conhecido, para verificar se estava tudo bem. Esse policial, então, chegou ao local e encontrou a porta do motorista aberta, com o policial David Haig caído no chão. Ele imediatamente pediu ajuda. Os policiais perceberam que David anotou um nome, uma data de nascimento e um número de registro em sua prancheta. As palavras diziam Clive Jones, nascido em 18 de outubro de 1944 Leeds, e o número da placa KYOF 326P. O nome na prancheta foi divulgado pelos sistemas nacionais, mas nenhum registro foi encontrado. Tragicamente, para o policial David, nada pôde ser feito, e ele foi declarado morto no local. Após o assassinato de um policial, investigadores iniciaram o trabalho imediatamente. Os policiais coletaram informações das pessoas próximas e logo souberam que havia um carro no estacionamento por volta das 6h35 daquela manhã. Foi relatado por várias pessoas que o carro era um Citroën verde, modelo sedã. A placa do carro foi rastreada e vinculada a uma venda anterior em Londres há um ano. O homem que possuía esse carro se chamava Clive Jones. No entanto, não havia nenhum registro desse Clive Jones. A polícia agora acreditava que esse era um nome falso. Os detetives tentaram entender o que aconteceu na cena. O único tiro na cabeça sugeria uma abordagem calma e uma habilidade controlada com uma arma. Coletaram as evidências e identificaram que a arma era uma pistola calibre .22. Eles tinham o modelo do carro, o modelo da arma, e agora uma força policial altamente motivada estava procurando alguém que atirou e matou um dos seus. No entanto, eles sabiam que essa pessoa era extremamente perigosa. 2 dias depois, em 19 de junho, um tratorista viu fumaça na beira de um milharal. Ao inspecionar mais de perto, eles descobriram que a fumaça vinha de um Citroën verde que havia sido incendiado. A polícia foi chamada e o carro correspondia ao que estava anotado na prancheta. Esse era o carro do assassino. Os investigadores começaram a trabalhar para tentar recuperar o máximo de evidências possível, e felizmente conseguiram obter uma impressão digital. Mas enquanto isso, esse assassino estava à solta e indo atrás de sua próxima vítima. Antes disso, em 20 de junho, o assassino invadiu uma casa de campo em Torquay, Lincolnshire, e amarrou Frida Jackson, de 75 anos. O assassino a amarrou e roubou seu dinheiro. No entanto, ele a tranquilizou dizendo que ela não morreria. Ele disse que o leiteiro ou padeiro a encontrariam de manhã. E de fato, na manhã seguinte, os vizinhos notaram que Frida não pegou a entrega de leite na varanda. Então ficaram preocupados e chamaram a polícia. Eles entraram e encontraram Frida amarrada. Ela sobreviveu à noite e tinha uma história para contar. Na época, o crime não foi ligado ao assassinato do policial devido à distância entre as cenas. Mais uma vez, esse criminoso misterioso estava à solta e cruzou o país. O assassino conseguiu seguir em direção a Girton, Nottingham, para sua próxima interação com civis inocentes. Antes do amanhecer, em 23 de junho, o mesmo atirador invadiu uma casa.
A sequência de eventos foi breve e brutal. O assassino removeu discretamente um vidro da porta dos fundos e a destrancou por dentro. Quando entrou nesta casa, ele foi até os dois moradores, George Lockett, de 52 anos, e sua esposa Sylvia, de 50 anos. Ele pegou os dois de surpresa, reuniu-os e os amarrou juntos pelos cotovelos com um cordão que encontrou na mesa da cozinha. Desta vez, ele não deixaria que fossem encontrados. Em vez disso, ele levantou sua pistola e atirou na cabeça de cada um deles. Tragicamente, George morreu na cozinha em uma poça de sangue, mas, milagrosamente, Sylvia conseguiu sobreviver ao tiro na cabeça. Após o assassino partir, Sylvia rastejou até a casa do vizinho, que chamou a polícia e um paramédico. Sylvia ficou em estado horrível. Mesmo sobrevivendo, teve danos cerebrais permanentes e perdeu a memória. A polícia logo chegou ao local e começou a perguntar às pessoas se tinham notado algo suspeito, e descobriu-se que algumas pessoas tinham. Elas tinham visto um Rover marrom com a placa VAL 875S. O carro estava parado na pista com o motor ligado. A polícia enviou mensagens para outras forças policiais do país informando sobre os assassinatos e compartilhou a cor, marca, modelo e placa do carro em que o assassino estava. Mas quando o alerta se espalhou, o assassino já havia trocado as placas do carro e estava prestes a atacar novamente. Em 24 de junho, o assassino foi detido pelo policial Ken Oliver, na floresta Dolby, em North Yorkshire. Ken, adestrador de cães, fazia uma patrulha quando parou um Rover marrom que batia com a descrição de outras forças policiais. Quando Ken chegou perto do veículo, o assassino não hesitou. Ele atirou no rosto dele com uma pistola calibre .22. O assassino saiu do carro e atirou em Ken de novo. Porém, Ken também estava com seu fiel pastor alemão. Seu cão policial lançou suas mandíbulas em direção ao atirador e agarrou o braço dele. A luta desviou a mira e deu tempo para Ken Oliver, que ainda estava vivo, correr para se proteger dentro de uma casa próxima. Mas o assassino continuou atirando em Ken. Ele foi baleado mais 6 vezes. Apesar de ter sido baleado tantas vezes, o policial conseguiu cambalear para dentro de uma casa próxima, tudo graças ao seu fiel cachorro. O assassino então apontou a arma para o cachorro e atirou. Livre do pastor alemão, o assassino fugiu. O policial Ken Oliver foi levado às pressas para o hospital e, apesar de ter sido baleado 7 vezes, conseguiu sobreviver. E você vai ficar feliz em saber que seu cachorro, incrivelmente corajoso, que levou um tiro pelo dono, também conseguiu sobreviver. Posso imaginar que foi um reencontro e tanto. O assassino estava à solta novamente. Ele dirigiu seu carro marrom até uma floresta próxima e ateou fogo nele antes de desaparecer a pé entre as árvores. E agora, a maior caçada da história do Reino Unido estava em andamento. Naquela noite, a floresta Dolby estava cheia de reforços vindos de fora do condado e até mesmo da Unidade Metropolitana de Armas de Fogo. Um helicóptero, Ariev, pairava acima das árvores e seus sensores infravermelhos procuravam qualquer traço de calor entre as samambaias. Espinhos foram colocados nas trilhas e pontos de controle foram montados. Durante a noite, homens vigiavam os caminhos da floresta enquanto equipes de busca se preparavam para explorar o bosque ao amanhecer. Devido à sua natureza evasiva, a imprensa o chamou de Fantasma da Floresta. 2 homens morreram, uma mulher ficou mutilada e um policial quase não sobreviveu. O medo se espalhou pelo interior e uma grande presença da mídia se reuniu. Mesmo assim, o assassino atravessou o cordão de isolamento. E no dia 28 de junho, o assassino chegou a Old Malton, em North Yorkshire, no início da tarde. O departamento de polícia de Malton recebeu uma ligação de um morador local que afirmou que um homem estranho estava rondando perto de um muro, a apenas alguns metros da delegacia. Um policial chamado Sargento David Winter, junto com um colega, saiu para verificar. David Winter avistou um homem perto de um muro de jardim e se aproximou para interrogá-lo. Mas esse homem era o assassino. A resposta foi imediata. Uma pistola foi sacada e disparada.
Winter se jogou atrás de um muro baixo e tentou recuar pela rua, mas o atirador correu até o final do muro e atirou nele 3 vezes a queima-roupa. Moradores assistiram chocados de suas portas. O assassino atirou em um jornalista e uma equipe de televisão próximos, fugiu por um beco e entrou em quintais e hortas. Mais um policial morto e o assassino fugiu novamente. Em poucas horas, uma forte chuva caiu, enquanto cerca de 600 policiais, apoiados por cães e helicópteros, se espalharam pela área, esperando capturar o fantasma da floresta. A polícia estava sob grande pressão pública. Porém, a pista que ocultava esse assassino estava lá desde o começo. A pista estava escrita na prancheta do policial David Haig, a primeira vítima do assassino. Agora, o nome era realmente falso, mas a data de nascimento parecia habitual e não inventada. Um policial em West Yorkshire conferiu entre os mandados em aberto. Apenas um deles correspondia. Um homem que você viu no tribunal em janeiro, que já usou outro sobrenome para crimes anteriores. Um mandado levou policiais a um endereço em Leeds, ligado a ele. Na casa havia mapas de Yorkshire e Lincolnshire. As impressões digitais de dentro da casa correspondiam às que foram encontradas no Citroën queimado. A polícia agora sabia quem era esse assassino, mas, só para ter certeza, uma seleção de fotografias foi mostrada ao adestrador de cães ferido, o policial Ken Oliver, que apontou o mesmo rosto sem hesitar. E com isso foi dada a ordem para divulgar o nome. Conheça Barry Prudham. Barry nasceu em Leeds em 18 de outubro de 1944. Na infância, ele não era muito estudioso, mas já mostrava talento em esportes, especialmente boxe e corrida cross-country. Na adolescência, teve só leves conflitos com a lei. Um desses incidentes, por arrombamento de residência, levou-o a uma breve estadia em um instituto para jovens infratores no condado de Durham. Após deixar a escola, Barry se formou eletricista por meio de um programa de aprendizagem, tornando essa sua principal ocupação. Em outubro de 1965, ele se casou com Gillian Wilson, de 19 anos, e eles tiveram 2 filhos, uma filha, nascida em 1966, e um filho em 1968. Em 1969, Barry entrou para o Esquadrão B da Serviço Aéreo Especial Territorial, Reserva Voluntária, em Leeds. Ele participou de vigilância secreta e treinamentos, desenvolvendo habilidades de sobrevivência militar que depois o ajudaram em seus assassinatos. Apesar de seu entusiasmo, ele acabou não conseguindo completar o processo de seleção, supostamente reprovando no teste final de iniciativa. Em 1979, sua mãe morreu afogada durante as férias, evento devastador que se somou aos fracassos recentes. Logo depois, em 1977, seu casamento acabou. Sua esposa saiu com os filhos e, segundo relatos, fugiu com outro homem levando cerca de 8.000 libras deles. Foi depois disso que ele entrou em um período de instabilidade. Para se sustentar, trabalhou na indústria do petróleo na Arábia Saudita. Após o divórcio, Barry iniciou um novo relacionamento e passou a viajar com Carol Francis, uma parceira mais jovem. Ele continuou trabalhando nos campos de petróleo na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, ganhando bem, mas levando uma vida instável e transitória. Foi durante seu tempo nos Estados Unidos que ele adquiriu uma pistola. Ele a contrabandeou de volta para o Reino Unido, onde a portava ilegalmente, sem licença para armas de fogo. Ele praticava com ela em segredo e a levava em caminhadas por áreas remotas. Em 1982, Barry já era fisicamente violento. Ele agrediu um motorista em Wakefield com uma barra de ferro, foi preso e liberado sob fiança. Depois, ele faltou à audiência no Tribunal da Coroa. Isso resultou em um mandado de prisão e no início do seu sumiço da vida pública. A partir de então, Barry Prudham tornou-se habilidoso em viver fora do radar. Ele circulava por quartos baratos e esconderijos rurais, onde cozinhava e dormia ao ar livre. Ele cultivava deliberadamente um visual discreto e desleixado, alternando entre estar barbeado e usar uma barba curta, dependendo da semana.
Ele carregava poucos equipamentos, apenas uma pequena mochila com alimentos essenciais e suprimentos de primeiros socorros. Ele acumulava placas retiradas de carros estacionados para ocultar a identidade do próprio veículo. Seus instintos de sobrevivência eram muito aguçados. Um conhecido lembrou que ele dizia com confiança que conseguiria sumir na floresta por semanas, se necessário. Afinal, ele tinha sua própria cópia de No Need to Die, um manual de sobrevivência escrito por um ex-instrutor do Serviço Especial de Salvamento, chamado Ed Magee. Em junho de 1982, essa combinação letal de solidão, preparação e armamento de pequeno porte havia se transformado em ação mortal. Após a divulgação do nome de Barry, o foco da busca mudou. A versão oficial falava de novas varreduras pela floresta Dolby, mas, nos bastidores, o esforço estava se concentrando em Moulton. O objetivo era mantê-lo no lugar para pressioná-lo a se mover e, então, pegá-lo em campo aberto. Moradores das cidades próximas foram orientados a trancar portas e verificar sinais de invasão em galpões ou dependências. As equipes de busca continuaram a vasculhar sótãos, hortas e lojas, anotando cada fechadura arrombada e cada lata de comida desaparecida. Mais especialistas foram chamados e, entre eles, estava o ídolo de Barry, o autor do manual que ele tanto prezava, Ed Magee, um ex-soldado e instrutor de sobrevivência. Ele explicou como ler a grama amassada e teias de aranha quebradas à primeira vista, como o orvalho mudava quando era pisado e como encontrar melhor um homem com esse tipo de conhecimento. Magee começou em Old Moulton. Essa é a área onde o sargento havia sido baleado. De lá, ele seguiu sinais pela periferia da cidade, cruzando cercas vivas e entrando em campos. Ele acreditava que Barry estava mais perto do que a maioria imaginava, ainda dentro da cidade ou bem na sua periferia, e que Barry não estava no meio da floresta, como muitos haviam presumido. Então, em 3 de julho, ocorreu outro encontro assustador. Barry invadiu uma casa em Moulton e fez a família refém. Ele os amarrou e, então, com uma calma perturbadora, Barry preparou ovos fritos e bacon, comeu e se referiu a essa refeição como sua última ceia para a família. Ele pediu calma, falou suavemente e ficou com eles um tempo. Segundo a família, ele falou com eles como se já os conhecesse há anos. Em certo momento, ele entregou ao refém um anel de paraquedista do Exército dos Estados Unidos como lembrança. Antes do amanhecer de 4 de julho, Barry amarrou ainda mais a família, saiu silenciosamente à noite e sumiu. A família conseguiu se soltar por volta das 5h45 da manhã. A família chamou a polícia e relatou o que Barry disse. Barry contou a essa família sobre o tiroteio contra o policial Haig. Ele disse: "Eu estava em uma clareira e tinha dormido a noite toda no carro. Esse policial se aproximou de mim e me interrogou. Ele comentou que eu agredi um homem com barra de ferro em janeiro. Ele ia me levar, então eu tive que matá-lo." Barry também contou a ele sobre o assassinato do sargento Winter. Ele disse: "Eu sinto pena de certa forma, mas na verdade não. Ele era um policial." Então, a família revelou algo arrepiante à polícia. Barry contou à família que planejava matar o máximo de policiais possível antes de ser morto por eles. Ele disse: "Eu vou morrer, mas não serei o único. Agora não tenho mais para onde ir. Obrigado por tudo." Foi nesse momento que Barry saiu da casa deles. Com essa informação, as equipes de busca se moveram rapidamente, espalhando-se pelas ruas e campos próximos. Mas então, Magee percebeu algo. Ele seguiu pelo jardim e viu onde sapatos secos deixaram uma linha no orvalho da grama. A trilha passava por uma margem e grama curta antes de entrar nos arbustos. Adiante, havia um abrigo de terra baixa camuflado com arbustos e detritos. Magee e a polícia finalmente encontraram o esconderijo de Barry. Homens armados cercaram a clareira e ordenaram que Barry se rendesse, lançando granadas de atordoamento onde ele se escondia. Mas então houve um disparo. Após o tiro ser disparado, a polícia abriu fogo contra a localização de Barry. Quando a fumaça baixou, encontraram Barry no esconderijo com um tiro na cabeça. Pelotas de espingarda atingiram seu corpo. Uma raspou sua testa, mas ele já estava morto
antes das equipes chegarem. Sua pistola calibre .22 foi encontrada em sua mão. O abrigo, localizado a poucos metros da delegacia, foi minuciosamente revistado. Dentro havia latas de comida, um mapa e equipamentos de sobrevivência. O carregador da pistola dele ainda tinha a mesma munição dos tiroteios anteriores. As digitais das latas e carregadores foram coletadas e eram idênticas às já registradas. Mais importante, a maior caçada da história do Reino Unido finalmente terminou. O inquérito substituiu um julgamento que não ocorreu. Os policiais armados contaram como assumiram posições, lançaram granadas de distração e então ouviram um único disparo vindo de dentro do abrigo. Eles descreveram o revide, a aproximação e a visão de um homem imóvel com uma pistola na mão. Os patologistas descreveram as lesões. Havia 21 ferimentos superficiais de projéteis de espingarda nos membros e no tronco dele, não profundos o suficiente para perfurar o tórax. Ele tinha um ferimento de entrada, de pequeno calibre na cabeça, outro de saída do lado oposto e um arranhão superficial na testa por projétil. Mas a investigação confirmou que Barry já estava morto antes da polícia chegar ao abrigo. Com o tempo, o assassinato saiu das manchetes e memoriais foram erguidos. Sylvia ficou com danos neurológicos permanentes devido ao ataque que matou seu marido e conseguiu reconstruir sua vida aos poucos. Seus vizinhos cuidaram dela nos anos que se seguiram. O policial Ken retornou ao trabalho após sobreviver a 7 tiros e foi homenageado por sua bravura. Ele viveu com cicatrizes até sua morte em 2011. Seu cachorro, cuja intervenção salvou sua vida, se recuperou após a cirurgia e se tornou uma lenda do caso. Barry foi enterrado em uma cova sem identificação em Leeds. Não houve avisos públicos, nem cerimônia. Com o inquérito encerrado e a prova guardada, o registro oficial chegou ao fim. Mas havia uma única pergunta sem resposta. Por que ele fez isso?